a gravar. Márcio, por favor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu faço técnico em fruticultura aqui na UFSM, então por isso que eu me interessei também pelo assunto. Acho que tem como contribuir com o estudo aqui, colaborar. Com certeza. E você é uma pessoa do vinho? Você consome vinho? Conhece processos? Como que é a tua relação hoje com o vinho em si? Consumo, mas não sou assim vamos dizer, um especialista, assim, é esporádico, assim, dizer assim. Eu cultivo uvas, assim, mas só pomar doméstico mesmo, mas a gente não produz vinho, não. Só suco a gente produz mesmo. Ah, legal. Hoje Mas a só minha aula para de consumo análise... próprio. Desculpa, te cortei. Mas só para consumo próprio mesmo. Do suco. Ah, que legal. A minha aula anterior a essa foi sobre sucos, derivados, né, da uva e do vinho, sucos, néctar, refrigerante, os derivados aí não alcoólicos da uva e do vinho. Suco é uma coisa muito bacana também. Tem bastante gente aqui, algumas pessoas aqui na região que também produzem o suco já. Próximo. Pode ser eu. Meu nome é Osmar, moro em Canoas, Rio Grande do Sul. A minha experiência com o vinho, além de tomar, claro, vem desde a infância. Eu venho assim, de uma região da agricultura no oeste de Santa Catarina, então familiares, parentes faziam o vinho, mas era aquele vinho que chamávamos o vinho do nono, o vinho colonial, né? Das vites na brusca, que se diz, né? E um bom tempo aqui em Canoas nós fizemos esse vinho assim como um hobby, família, né? Mas seria esse vinho das labruscas, no caso. E de 2 anos para cá, os filhos cresceram, nós tínhamos parado de fazer aquele vinho e eles disseram, não, vamos fazer o nosso vinho, o vinho da família. E começamos ano passado. Então, na verdade, a princípio, a ideia é aprimorar, né? Esse vinho que estamos fazendo aqui, que é praticamente assim, uma quantidade somente inicial para consumo, e talvez depois possa, digamos, evoluir para outras ideias, né? Então, vendo essa oferta aí desse curso, nós achamos bem interessante. Logo mais vai entrar no curso meu filho também, que ele é um dos incentivadores, ele me avisou que está atrasado também. Que legal. E a nossa ideia é essa aí, aprimorar, aprender, trocar conhecimentos. Nós já estamos na segunda safra aqui na minha casa mesmo, é uma mini vinícola urbana, pode-se dizer, né? E estamos aí para agregar mais informações e talvez poder contribuir um pouquinho. Seria isso. Obrigada, Osmar. Com certeza, contribuir a gente sempre consegue contribuir, ainda mais que tem uma experiência já na prática, né? A prática é que diz tudo pra gente. É verdade. Teoria serve, mas aí quando você vai atuar ali, você tem que tomar decisões que nem sempre a teoria te ensinou como fazer, né? Então, é verdade. Nós temos aí 3 vinhos em andamento, aí a gente pode, no decorrer do curso, conversar sobre ele também e trocar informações, porque ano passado foi o primeiro ano, fizemos análise, ficou digamos, o resultado final ficou até bacana, né? Que legal. E estamos na expectativa esse ano, em função que as uvas já, claro, devido à seca, né? Para a uva é bom isso aí, mas infelizmente a gente não quer que outros sofram pensando somente em nós mesmos, mas estamos com uma expectativa grande também para esse ano da safra aí. Podemos ir conversando, evoluindo durante o curso. Com certeza, vamos trocando as figurinhas aí. Vamos ajudar o Osmar a elaborar os vinhos da família, então, durante o curso. Isso aí, muito obrigado. Conto com o apoio de todos e a compreensão de todos também. Obrigada. Sejam bem-vindos todos. Igualmente. Camila, você tinha levantado a mãozinha já para ser a próxima? Estava na fila, né? Então, tudo bem, boa noite, meu nome é Camila. Eu falo daqui de Garopaba, mas eu sou do Amazonas, eu sou de Manaus. Então, estou aqui em Santa Catarina há mais ou menos uns 4 anos. Eu não tenho... A única experiência mesmo que eu tenho com vinho, assim, é como enófila, né? Como degustadora. Também não muito... Nada muito avançado, assim. Eu
tenho interesse a respeito de vinhos há muito tempo. Acho que por uma coisa de gosto mesmo, assim, eu queria ter, né, algo um pouco mais consolidado, assim, alguma coisa mais teórica. Até porque eu penso futuramente em, sei lá, enveredar por essa área, totalmente diferente do que eu faço, professora de português, trabalho com revisão, redação, mas eu também me interesso bastante por essa área, então acho que vai ser uma boa oportunidade para, sei lá, despertar, né? Não despertar, porque eu já tenho esse interesse há muito tempo, mas, sei lá, consolidar esse interesse e ver se é possível alguma coisa mais à frente. Muito obrigada. Que legal, bem-vinda também. Com certeza, tem sempre, quanto mais você estuda e aprende, mais você quer estudar e aprender, né? O vinho é um caminho sem volta, né? O mundo do vinho é um caminho sem volta. Quando você entrou nele, sinto muito, mas já era, né? Não tem o que fazer mais. E quem é o próximo? Podem se voluntariar aí. Pode ser eu, então. Vamos lá, Marcos. Então, meu nome é Marcos Gustavo, né? Sou de Florianópolis. Atualmente eu trabalho numa distribuidora uma importadora, na verdade, de vinho, a Epsi. E pelo fato de eu trabalhar na área, esse curso me interessou para me estar me aprofundando mais, ter mais noção de conhecimento de vinho, que a experiência que eu tenho com vinho até então é apenas de beber e tenho interesse em aprofundar esse conhecimento para levar para a minha área de trabalho. Que legal, bem bacana. Vai te ajudar muito a Com apreciar certeza. ainda mais e a compreender ainda mais esse universo. Vai ser bem, bem legal mesmo. Essa é a ideia, esse é o intuito. Ah, que legal. Bem-vindo, então, também. Obrigado. Quem vai? Temos ainda o John, o Flávio, a Evelyn, o Márcio, o Vinícius. Pode falar, John. Pode ser eu, então. Não, depois é o John, então, na Aproveitando, sequência. então tá, cumprimentando todo mundo aí. A minha experiência na questão do vinho também é somente degustar, só gosto de beber um vinho. Até como está no meu nome, né? Que Vinícius, aí, se o pessoal for procurar, vem de vitivinicultor, né? Então, bastante relacionado ao tema. Mas, assim, além de gostar sempre de tomar vinho, como eu sou aqui de Lages, a gente tem um terreno, eu tenho uma vontade, tipo, de, no futuro, trabalhar com isso. Fazer um parreiralzinho, começar uma coisa nada industrial, né? Começar artesanal, produzir alguma coisa para a gente estar degustando e, quem sabe, lá para frente, bem para o futuro, né? Aumentar essa escala e aprender sobre esse mundo aí que é muito além de degustar, de beber, né? Um mundo muito interessante. Cada vinho é uma coisa, uma história, então é muito bom. Exatamente, é bem por aí mesmo. Cada vinho é uma história, é uma bebida e Isso. vai muito além de ser também somente a bebida, né? Você encontra ali. Eu falo que é um ser vivo, na verdade, né? Ele está em constante evolução. Então, tem todo um processo que se assemelha muito ao nosso processo, né? Então, você vai acompanhando ali, você consegue perceber as nuances de mudança e como ele vai mudando, né? Se ele vai até um certo ponto ele evolui bem e apresenta tudo que ele tem de melhor, daqui a pouco ele já começa a entrar na terceira idade, né? Entrar no declínio ali, já ir perdendo algumas coisas no decorrer da vida dele. Então é uma coisa muito, muito apaixonante mesmo. Obrigada, Vinícius. John, pode ser você então agora, por favor. Ok. Boa noite. Estão me ouvindo? Não, né? Eu me chamo John Modesto, eu sou natural do Pará e eu me inscrevi no curso porque eu sou agrônomo e como um bom degustador do vinho também, né, saber de que forma se produz, desde o início até a parte do beneficiamento, essa parte toda aí. Então, é bem interessante para a minha área saber de como ocorre esse processo todo e como saber chegar ou indicar esse produto final para um consumidor
ou para alguém que possa me contratar futuramente, a fim de mesmo de aprofundar o conhecimento da cultura também, né? Uma vez que, pelo menos no Pará, não se cultiva uva. Então, saber um pouco desse processo de produção... Ainda. Pois é, então é isso. Espero que eu possa corroborar com o curso, assim como o curso comigo também, com os colegas. Com certeza. Muito obrigada. Márcio? Eu falei no início, professor, eu só estava com o vídeo desligado. Ah, tá. Você já falou então, tá. Vou demorar um pouquinho, tá, gente? Até lembrar de todo mundo. Então, falta a Evelyn. Acho que só, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para baixo. A Nilce. Boa noite. Boa noite, Evelyn. A todos e a todas. Eu sou de Lages e eu estou cursando agronomia na UDESC. E o meu interesse na parte da enologia vem desde criança, por causa dos meus avós, dos meus tios. Enfim, então eu também faço estágio no laboratório de enologia e o curso vai agregar bastante para mim. Seria isso. Legal, Evelyn, obrigada. A Evelyn eu já conheço, lá da universidade. A gente já teve uma curta experiência ali, a gente já se conheceu. Agora é a Nilce. Nilcilene, é isso? Oi, Nilcilene, sim. Eu sou estudante de técnico em cozinha, né? E a minha intenção é poder harmonizar os meus pratos com um belo vinho. Que delícia. Da onde você é? Desculpa, você falou, acho que eu não peguei. Sou de São José. Sou natural de Rio do Sul, mas moro em São José há 15 anos. Bastante tempo já. Eu trabalhei com enogastronomia, harmonização, no semestre passado, é uma área fascinante também. Meu Deus, gente, quando a gente começa a entender como funciona, é outra paixão, é muito interessante também. Muito interessante. Bom, agora chegou a minha vez. Foi todo mundo ou tá faltando alguém, tá? Se alguém tá faltando alguém, vocês podem chamar, gente, por favor. Acho que tá faltando o Flávio aí. Flávio, Flávio, então, bora. Será que o Flávio tá... Ele tá conectando aqui, professora, aqui é meu marido, ele tá conectando aqui, não tá conseguindo falar pelo celular. Se quiser, eu passo meu celular para ele, para ele se apresentar. Isso, dele se apresenta pelo seu, não tem problema. Tá bom, então, professora. O meu tá dando problema. Eu tô passando. Boa noite. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Meu nome é Flávio, eu sou natural do Rio de Janeiro, mas já moro em Santa Catarina. Agora caiu. Agora a gente não está ouvindo mais, Nilce. Vamos ver se ela vai entrar. Às vezes é a conexão, né? Bom, enquanto isso eu vou falando um pouquinho, se ele voltar a gente dá a palavra para ele de novo, tá, gente? Vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Bom, eu me chamo Cristiane Rota, mas fiquem à vontade, eu sempre digo que meu nome é só Cris está ótimo. Eu sou do Paraná, natural do Paraná. Vim para Urupema em 2016 para fazer o curso de viticultura e enologia aqui na instituição, aqui no IFSC. Já me apaixonei de cara pela cidade, pelo curso e não saí mais daqui. Aqui eu me estabeleci e fui, depois que eu terminei o curso, fazer o mestrado, aí também parei um pouquinho o mestrado, abri o processo seletivo aqui para dar aula e eu passei no processo seletivo. É de cargo substituto, né? Não é um concurso ainda, então eu tenho um contrato aqui por 2 anos e é uma coisa que me faz muito feliz, porque quando eu entrei na instituição eu falei assim, eu queria muito dar aula aqui.
e aí eu vendo concretizar, fiquei bastante feliz. Nesse meio tempo, eu fiz um estágio, uma parte do meu estágio lá na França, no Vale do Loire, fiz uma safra lá. Passei um pouquinho também na região da Itália, e principalmente na região norte, onde eles fazem o famoso Prosecco, lá de Valdobbiadene, fiz uma experiência ali. E trabalhei 2 meses e meio na Epagre, aqui de São Joaquim, também com a parte de viticultura e enologia. Então, essa não é uma vastíssima experiência, né? Porque eu me formei no começo de 2019, né? Não faz tanto tempo assim. E meu projeto de mestrado, ele foi concluído, eu só não defendi, na verdade, mas eu trabalhei com a variedade Sauvignon Blanc, que no decorrer do nosso curso, eu vou falar bastante sobre ela, por quê? Porque para a nossa região aqui é uma variedade já considerada emblemática. Então, eu vi que tem algumas pessoas aqui de Santa Catarina, vão poder comprovar isso depois, de repente, procurando, se já não tomaram um rótulo da variedade. Ela possui características muito específicas do nosso terroir. Então, é bem interessante. Trabalhei 2 safras com ela. E, no mais, é isso. Vou me colocar aqui, desejo, né, boas-vindas a todos vocês. Vou me colocar aqui à disposição sempre, a qualquer momento que vocês precisarem, ou pelo grupo, ou de forma privada também. Se a gente não conseguir sanar por mensagem, a gente marca algum horário via webconferência para poder conversar, não tem problema nenhum, tá? Só a gente se conversar e definir um horário. Vou pedir para vocês um pouquinho de paciência com relação ao Moodle, porque eu ainda também estou me ambientando dentro da plataforma, nunca trabalhei, nem como aluna, nunca usei a plataforma, e eu vi que ela é bem chatinha, já tem umas 2 semanas que eu tenho tentado ali fazer algumas coisas. O material vai estar sempre disponibilizado. Se vocês tiverem qualquer problema de acesso, me falem, que a gente vai tentar resolver. Se ficar difícil acessar o material, eu posso mandar por e-mail, a gente vê uma outra alternativa, tá? Para não prejudicar o aprendizado de vocês. Bom, eu acho que era isso, né, de introdutório. E hoje a gente não vai aprofundar muito, assim, não vai deixar a aula muito longa, porque, como eu comentei no início, existem alguns alunos que não fizeram a matrícula, porque, como tinha uma lista de espera grandinha, a gente está chamando os alunos da lista de espera. Então, a partir da próxima aula, aí eu já começo mesmo os assuntos mais direcionados aos temas e conteúdos que a gente vai abordar aqui. Hoje falaremos, por favor, me interrompam a qualquer momento. Estou bem feliz porque eu estou vendo várias carinhas na minha frente. No semestre passado, a turma era mais tímida, então ninguém colocava a câmera, eu ficava sozinha falando, mas eu estou vendo que aqui já tem mais gente que está mostrando rostinhos, me deixa feliz também. A gente vai ver alguns conceitos legais hoje de enologia, então saber alguns conceitos gerais que a gente vai usar mais e saber principalmente onde a gente pode encontrar outros conceitos e outras regras que amparam a nossa legislação e os nossos processos dentro da enologia. Eu vou apresentar para vocês o plano de ensino. O nosso curso é de 60 horas e ele está dividido em 2 disciplinas, noções de enologia e vinificações. Então, dentro 30 horas cada uma. Então, a gente vai ver também muito em noções de enologia, principalmente a parte de micro-organismos, terroir, essa parte de fermentação alcoólica, de fermentação malolática, tudo que está ligado mais aos processos bioquímicos dentro do mosto. E nas vinificações a gente vai ver daí cada estilo, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé. Se der tempo a gente vai falar um pouquinho sobre esses estilos diferentes aí de vinho laranja, quais são as diferenças. Tem até um vídeo já no Moodle, principalmente de vinho orgânico, natural, biodinâmico, né, que está muito em voga hoje, e espumantes. Então, de maneira geral, vai ser dessa forma que vai ser dividido o curso. E hoje a gente vai ver bem brevemente alguns aspectos gerais da indústria enológica, tá? Os setores, como deve ser uma planta da indústria enológica, mais ou menos, quais são os setores que são divididos e como eles devem ser dispostos dentro da parte física mesmo do prédio. Então, vamos lá. Já fizemos a apresentação do curso. Aqui, então, o plano de ensino de cada disciplina. Noções de enologia e a vinificação. Quais são os objetivos, então, principais de noções de enologia? Compreender os principais aspectos relacionados às instalações da indústria enológica, conhecer a composição da uva e do vinho e reconhecer os micro-organismos que estão envolvidos dentro do processo.
De vinificação é reconhecer a importância dos processos pré-fermentativos, então, o que eles implicam para a qualidade do vinho, entender as etapas uma a uma da vinificação, como eu comentei com vocês, de cada estilo, e conhecer as vinificações especiais. E dentro de vinificações especiais, o principal dos vinhos são os espumantes. E se a gente conseguir ver também o vinho laranja, por exemplo, vinho licoroso, a gente vai encaixar, mas principalmente a vinificação de espumantes. Dentro dos conteúdos, então, noções de enologia, a gente vai ver conceitos, história, variedades de uvas, né, as mais conhecidas, o que é vinho segundo a legislação, as edificações dos equipamentos de uma indústria enológica, a composição da uva e do vinho e noções de microbiologia enológica. E dentro de vinificações, as operações pré-fermentativas, as práticas enológicas que estão dentro da legislação, vinificação em branco e em tinto, as especiais e as noções de estabilização, envase e envelhecimento dos vinhos, tá? E as operações de controle de qualidade na vinificação. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem dar um freio aí, tá? Podem... Também vamos ver espumantes, Márcio. Vamos ver espumantes, sim. Aí a gente vai ver os principais métodos, né? O método Charmat, o tradicional e o método do Moscatel. A gente vai conseguir estudar principalmente esses 3 métodos que são os principais. Vamos começar lá na história, né? Como a gente lá no início falou que vinho é história, tradição, é cultura, é o processo também familiar, a gente já tem documentos de fósseis lá de 8.000 a.C., lá na Groenlândia. Então, é algo que comprovadamente a videira fez parte, né, da criação do mundo. Aí é uma das antigas. E os registros de restos, né, de fermentação, de uva fermentada, já começaram a aparecer entre 6.000 e 5.000 a.C. E a videira ela começou a se deslocar, né, o cultivo dela, porque ela começou aí com o nomadismo. Então, os povos começavam a sair, a se deslocarem, levando as sementinhas e plantando. E ela foi se pipocando ali na região, principalmente no início do Egito e Oriente Médio, isso lá a 2.500 a.C. Em 1.800 a.C., a gente já começa a ter menção ao vinho nos escritos sagrados. Então, o vinho, ele sempre, desde a sua origem, ele sempre vai permear o que é sagrado, o que é celebração, o que é comunhão. Ele vai estar sempre em momentos históricos de guerra, de paz, de celebrações grandes e históricas desde o início da humanidade. Isso a gente vai ver na Grécia, na Roma Antiga, nos povos do Egito, quando a gente começa a falar dos deuses do vinho. Então, a gente vai ver que o vinho sempre tem esse envolvimento. Quando a gente começa a encontrar mais vestígios de forma mais concreta, mostrando aqui teve um fermentado de uva, são com as ânforas, lá em 1.500 a.C., que são aqueles recipientes de barro que hoje voltaram com a introdução do vinho laranja no mercado, né? Muitos produtores usam as ânforas de barro para a fermentação das castas brancas e fazer a elaboração do vinho laranja. E aí, seguindo a linha cronológica aí da história do início da viticultura e enologia, a gente tem os deuses do vinho. Baco, né, para os romanos, e Dionísio para os gregos. Representativamente, eles simbolizam a mesma coisa, né? A bebida, a celebração, a união, a comunhão. Existe um segmento da história aí para Baco que também remete à orgia, às festas abastecidas de vinho, comida, né? Também tem uma linha que vai para esse outro sentido. E dali para frente, né, da criação dos deuses, então os rituais religiosos começaram a ser algo muito encontrado com muita frequência, principalmente na Grécia e em Roma. E depois a gente vai ver, claro, na Bíblia temos relatos, né, nomeando a videira e o vinho, né, em muitas passagens ali da Bíblia também. Então, é uma bebida que está presente em vários ritos religiosos, em vários rituais de celebração. Falando do Brasil, né, que é muito novinho quando a gente fala de viticultura e enologia, tirando a região do Rio Grande do Sul, que tem, né, a maior experiência aí
de quase 200 anos nesse segmento, nessa área. As demais regiões brasileiras são muito novas. A gente tem um pouquinho aqui no Vale do Rio do Peixe, região oeste de Santa Catarina, que também já tem uma cultura um pouco mais antiga, o Vale da Uva Guete, né, ali em Uruçanga, que também conta um pouco da história ali, final de 1800, início de 1900, mas era uma viticultura e uma enologia diferentes, que é aquilo que o Osmar falou, né? São as nossas uvas de mesa, ou vinho do nono, vinho colonial. Então, o forte do Brasil, inicialmente, foi justamente esse estilo de vinho, né? E por quê? Porque a gente não conseguia fazer uma vitis vinífera conseguir sobreviver aqui. A gente não conhecia, né? Um clima completamente diferente, tínhamos condições climáticas desconhecidas para esse tipo de cultivo, para essa espécie de videira. E quem trouxe para cá e chegou com ela não sabia também, né, quais eram as necessidades que ela teria. Então, as primeiras videiras chegaram aqui em 1532, logo no início da nossa colonização, trazidas justamente por uma expedição colonizadora. Quem tentou cultivar a videira propriamente ali foi Brás Cubas, lá em Santos, e aí a gente percebe regiões completamente inóspitas, né, para aquilo que a videira precisa. Ela sai de um clima completamente lá da Europa, né, com clima temperado, estações definidas, e chega aqui numa região extremamente quente, né? Santos também é uma cidade úmida. Então, eles foram encontrando dificuldades A Luísa chegou agora. Quer falar? Quer se apresentar, Lu? Não tem microfone. Pode falar, Flávia. Enquanto a Luísa se acha ali, vamos ver se ela consegue falar com a gente. Fica tranquilo. A gente não está te ouvindo. Não. Está fechado o seu microfone. Eu entrei como ouvinte só. Desculpa atrapalhar. Imagina, tranquila. Me atrasei numa outra reunião. Muito prazer, gente. Eu sou Luísa. Estou bastante animada de estar aqui. Espero que eu consiga depois voltar aos slides para acompanhar tudo certo. Vai ficar lá, fica tranquila. Perfeito. Mil desculpas pelo atraso e muito prazer. Estou bastante animada. Fica tranquila. Você é de onde, Luísa? Eu hoje moro em São Paulo, mas eu conheci o IFSC quando eu estava em Florianópolis. Então, eu estudei no IFSC, toquei na Orquestra Experimental do IFSC. Legal. E hoje eu estou morando em São Paulo desde o comecinho do ano. Mas eu vi um curso à distância, não vi empecilhos para conhecer. E qual que é a tua relação com o vinho? Por enquanto, né? Espero melhorar no curso. Mas, por enquanto, é de beber. Não, brincadeira. Colocou na minha frente, brincadeira. Eu gosto muito, me interesso muito pelos sabores. Eu tenho uvas preferidas, tenho corpos preferidos, mas eu não sei diferenciá-los propriamente, assim. Não sei vê-los e saber por que eu gosto mais de um ou de outro. Eu sei que eu gosto. Então, eu vi essa opção, né, de curso de enologia, eu achei extremamente interessante, porque paladar, até o olfato, são os sentidos que a gente consegue aprimorar. Exatamente. Então, achei uma oportunidade bastante interessante, assim, de conhecer mais de fato, inclusive até, eventualmente, não sei se é objeto das nossas aulas, mas as questões de harmonização, de combinação, que hoje eu não conheço nada disso, hoje é só experimentando mesmo. É só na prática. Na prática. Obrigada, Luísa. A gente vai tentar fazer o que eu fiz o semestre passado, que eu achei muito legal e que funcionou e que eu queria propor para vocês, a gente fazer uma degustação, usar uma das aulas para fazer uma degustação. Aí cada um compra, eu posso sugerir a uva, né, um vinho tinto ou branco, a gente pega a mesma uva, todo mundo, e faz uma degustação guiada mesmo, faz a análise visual, a olfativa, a gustativa, e cada um vai apresentando, né, o seu vinho que está encontrando ali. Foi bem legal, a gente teve um feedback bem bacana, então daria para a gente pensar nisso também, tá? O Flávio queria falar. Flávio, pode falar. Não sei se agora a gente consegue ouvir o Flávio.
Acho que não. Flávio, se você voltar, você nos chame, por favor. Vamos voltar então ao Brasil e ao início da viticultura e enologia aqui em terras tupiniquins. A videira vai chegar no Rio Grande do Sul em 1626, então ela demorou um pouquinho para chegar lá na região na qual hoje ela é a mais, né, evoluída, digamos assim, a que tem maior experiência, e foi trazida por um jesuíta. E ali ele começou, né, se começaram as tentativas para buscar a adaptação dessas variedades, dessas videiras, nesse território. E olha que o Rio Grande do Sul tem algumas regiões que até se parecem bastante, né, com algumas questões climáticas lá da Europa. Mas, inicialmente, realmente, a videira ela é muito rústica. Imagina, né, há tantos anos atrás, muito mais ainda. Só que ela tem uma sensibilidade muito grande a algumas questões. Então, se eu tenho um solo que não é tão adequado, uma temperatura que não é tão adequada, eu tenho alguns problemas climáticos juntos, eu dificulto o desenvolvimento dela. E foi o que aconteceu inicialmente aqui no Brasil. Eles não entendiam muito bem quais eram as suas necessidades, então ela começou a não vingar. E as tentativas foram, e foi deixando de lado até que apareceu variedades que salvaram, digamos assim, principalmente os imigrantes que precisavam, os colonizadores que nasceram, né, com a cultura do vinho, e eles traziam muito, só que era um vinho que estragava facilmente, eles começaram a sentir a necessidade de produzir o vinho aqui. Então, eles começaram a adaptar essa elaboração com variedades que fossem mais rústicas, que começaram a testar, apareceram essas variedades americanas, começaram a testar, e elas começaram a mostrar resultados, porque são variedades muito rústicas e que se desenvolvem muito facilmente, mesmo em diferentes condições. A principal delas, e que até hoje a gente depende muito, né, os produtores dependem muito do fruto que ela dá, é a Isabel. Né, ela é um híbrido, um cruzamento de uma vitis vinífera com uma vitis labrusca, então ela tem um pouco de vitis vinífera na sua genética, só que ela é extremamente rústica, né? Tanto de aroma, no estilo do vinho a gente percebe muito isso, então ela tem essas características muito mais presentes das variedades americanas. E aí ela começou a ganhar espaço e foi tomando conta, porque era uma variedade que dava muita uva e de fácil manejo. E os vinhos elaborados atendiam mais ou menos aquilo que se esperava, né? Tinha um teor alcoólico inferior, era uma uva menos complexa, mas dava um vinho que era um vinho de qualidade. Em 1875 é que ela toma conta, a região do Rio Grande do Sul começa a pipocar produtores, né, várias propriedades começam a surgir relacionadas à viticultura. Por quê? Porque isso acontece junto com o advento da colonização italiana. E foi aí que a coisa começou a crescer de verdade. Foi aí que as coisas começaram, porque os italianos vieram, e os italianos, assim, né, como os franceses também, mas eles se agarram muito à tradição e à cultura e começam a implantar aquela cultura, aquela tradição onde quer que eles estejam. E foi o que aconteceu. Eles começaram a ir ganhando espaço. Inicialmente foi sempre a variedade Isabel que tomou conta, que foi cultivada e os vinhos foram feitos a partir delas, mas eles foram sendo persistentes e insistindo até que conseguiram, né, introduzirem as variedades vitis viníferas. A grande virada de chave na nossa viticultura e enologia aqui no Brasil, principalmente falando de Rio Grande do Sul, foram as grandes vinícolas multinacionais que começaram a trazer sedes ali para a região. Isso ajudou muito, porque essas vinícolas, essas indústrias, elas tinham um aparato tecnológico e científico, de conhecimento mesmo na elaboração, muito grande. Né? Então, isso fez com que a nossa viticultura e enologia aqui começasse a ser aprimorada, principalmente quando a gente fala de campo, da videira, manejo da videira, porque qual que foi o grande problema nosso aqui durante muito tempo? Foi o manejo. A gente não entendia como a videira funcionava. Então, a gente queria plantar variedades que não eram adaptadas naquela região, e aí não dava certo. E aí a gente achava que não dava certo plantar vitis vinífera, mas na verdade não. A gente tinha que conhecer tanto a nossa região, as características da região,
e também as características da variedade, né? Porque a gente pode pegar, vamos colocar um exemplo aleatório, um Merlot da Campanha Gaúcha, um Merlot da Serra Gaúcha, um Merlot aqui da Serra Catarinense, um Merlot lá do Sudeste. Então, a gente tem a variedade, às vezes até o mesmo clone, tá? O mesmo tipo de uva, o mesmo clone, a gente vai ter vinhos completamente diferentes, porque a expressão do terroir, ela é muito mais forte do que, muitas vezes, a própria genética da planta. Então, vai casar a genética da planta, né, junto com as características do terroir, e eu vou ter vinhos completamente diferentes. Então, demorou-se a compreender isso. Mas, com a vinda dessas grandes vinícolas, se começou a conhecer técnicas, né, muito mais elaboradas, técnicas muito mais atualizadas, e conseguir levar isso principalmente para o manejo da videira lá no campo. Então, e com as grandes empresas, o poder que essas empresas tinham, elas começaram também essa transição do que era uva de mesa no sistema latada, que é o telhadinho lá, né, a cobertura de telhadinho, para um sistema de manejo que é adaptado, que é mais condizente com as variedades vitiviníferas, que é o que a gente conhece como espaldeira, né, é o mais comum, que é aquela, né, na linha ali, uma do ladinho da outra. E tem outro sistema que também é muito usado, que é o Y. Daí ela é feito assim, né, os palanques, e a videira ela vai ficar como se fosse um Y mesmo. Ela faz assim e faz assim, né? Toda a parte de vegetação da videira. E aí, então, começou-se essa transição, mas isso foi lá depois de 1970. Então, os nossos vinhos de vites viníferas começaram a aparecer com qualidade bastante abaixo, né, do nosso potencial, e hoje a gente percebe isso. E até a década de 90 ali, a gente foi começando a caminhar e a entender como funcionavam, né, as variedades e como funcionavam as nossas condições climáticas aqui, ali no Rio Grande do Sul principalmente. E aí o que aconteceu, que também atrapalhou, entre aspas, um pouco, foi a inundação de várias vinícolas argentinas e chilenas. A gente começou a receber muito esses vinhos, né, importados, mas a gente começou a conhecer vinhos de vites viníferas também por esses vinhos, né? Comparativamente na época, em relação aos nossos vinhos, eram vinhos de uma qualidade melhor, né, porque a gente estava iniciando ainda, então tinha muito defeito nos nossos vinhos. Então, a gente começou muito a valorizar demais esses vinhos e a criar um preconceito com o nosso, porque nós tínhamos um produto que não era de uma qualidade tão superior assim, começou a entrar no mercado esses importados, né, começaram a entrar no mercado esses importados, e aí a gente foi criando um preconceitozinho com os vinhos aqui, com os vinhos nacionais. Mas, enfim, esse assunto foi só uma parêntese, tá, gente, essa partezinha. Então, essas medidas ajudaram no salto qualitativo, que foi acontecer muito tempo depois. É claro que do que a gente estava para o que a gente foi gradual, né? A gente subiu na escadinha e depois, claro, se a gente comparar os anos 2000 com hoje, olha o salto que o Brasil deu em qualidade, em estilo, em terroir, todos os aspectos, né? Então, hoje nós temos, com exceção da região norte, todas as demais regiões do Brasil possuem o cultivo da videira e a elaboração de vinhos, em menor ou maior, ainda que seja uma área pequenininha, mas todas as regiões possuem. Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, toda a região sudeste, ali, né, Minas, que já é mais conhecida, São Paulo, outras regiões de São Paulo, Distrito Federal, inclusive. Com exceção do norte, todas as demais, acho que a Camila e o John vão levar, quem sabe, o cultivo da videira lá para a região norte. Né? Se o Nordeste está conseguindo fazer bons vinhos, e se a gente vê o salto nos últimos 10 anos que os vinhos do Nordeste, qual que era o principal problema da região do Nordeste ali? Eram os vinhos tintos. Eles não conseguiam alcançar uma qualidade ideal para os vinhos tintos. Mas hoje, a gente já tem nas últimas safras alguns tintos premiados, inclusive, falando do Syrah, principalmente, que é a uva de maior destaque. Então, se você tomar um Syrah ali, é algo único, né, da região do Nordeste. Então, a gente está... O que faltava, né? Conhecer mesmo o nosso terroir, estudar o terroir, pesquisar sobre. Tem um livro, que vou até disponibilizar para vocês,
que saiu em 2020 agora. E ele divide realmente o Brasil nessas grandes regiões. Então, os vinhos que são os tradicionais, né, da região sul, os vinhos que são da região sudeste, os vinhos de inverno ou de dupla poda, e os vinhos lá do nordeste. Então, são regiões, são macro-regiões, mas que tem terroirs que, quando você estuda e investe em estudo, em conhecer, você começa a perceber quais são as principais características e o que você pode explorar deles com as variedades ideais, com o manejo ideal, e vai conseguindo ganhar isso lá. A gente vai ter isso lá na nossa taça depois. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma intervenção? Não? Então, falando, né, dos Brasis de vinho, a gente começou como um Brasil de Isabel, e que hoje ainda, né, as grandes vinícolas aí são mantidas pelos vinhos do nono, os vinhos coloniais, e a gente chegou nas vites viníferas. E hoje a gente pode falar com propriedade em grande estilo, né, em reconhecimento de qualidade e de bons vinhos. Mas, para a gente chegar lá na garrafa e ter um bom vinho na nossa taça, quais são as etapas, né? O que é o vinho efetivamente e por quais etapas a uva precisa passar para chegar lá? O que cada estilo tem de diferente nas etapas para eu ter na taça aqueles aromas, aquele corpo, aquela estrutura, né? Tudo aquilo que me envolve quando eu vou tomar uma taça de vinho. É isso que a gente vai tentar passar para vocês aqui durante o curso. Começando com alguns conceitos, é uma partezinha mais cansativa, porque a gente vai falar um pouquinho da legislação e o que a legislação traz sobre cada conceito. Então, por exemplo, a uva para o vinho é uma uva fresca destinada à vinificação. Por quê? Porque ela tem características específicas para aquele destino, né? Segundo o que conceitua a legislação. Pode ser madura, desidratada, por meio de podridão nobre. Também é um estilo de vinificação especial que, se a gente conseguir, a gente vai ver lá quando chegar nos vinhos especiais. Basicamente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um cacho de uva com mofo, com fungo. Esse mofo e esse fungo é o principal problema dos viticultores em diversas regiões brasileiras, principalmente no sul. Existe um estilo de vinho, não sei se vocês já ouviram falar, que é feito a partir desse fungo, só que ao invés dele prejudicar a tua uva, ele dá características únicas, que ela ganha em complexidade e elabora um estilo de vinho único, que é o vinho de podridão nobre. Então tem que ter uma região, são poucas regiões que conseguem isso, então você tem que ter condições climáticas ideais, umidade ideal, sol ideal. Então são vários fatores climáticos que fazem com que a podridão, ao invés de fungar, deixar mofo a uva, ele começa a desidratar a uva, ela vira como se fosse uma uva passa, na planta ainda, isso acontece, tá? Isso é na planta, e o cachinho vai ficando um cachinho de uva passa. E aí eles fazem a colheita e fazem o processo de vinificação. Então são vinhos com teor alcoólico mais elevado, com residual de açúcar, mas muito expressivos. Então, esse estilo de vinho também, ela é para vinho desde que ela possa ser esmagada e fermentar de forma espontânea, de acordo com as técnicas que são permitidas pela legislação. A uva de mesa é também uma uva fresca, oriunda de variedades específicas, então como as híbridas e as vites labruscas, né, que apresentam características sensoriais e comerciais adequadas. Nós somos o único país no mundo, até onde a literatura traz para a gente, que faz vinhos de vites labrusca. Na maioria dos países, nos países considerados da viticultura, né, e enologia, os grandes centros vitivinícolas, é proibida a vinificação dessas variedades. Tá? Não pode fazer vinho de variedades híbridas ou vites labrusca, enfim, vinho de mesa. Nós temos duas grandes instituições que regem as legislações relacionadas à viticultura e enologia. Uma grande internacional, que é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, conhecida como OIV, e ela é que rege, então, as regras mundiais e internacionais, e cada país tenta se basear e seguir as regras que ela determina, justamente para facilitar a comunicação e até a comercialização dos vinhos para quem exporta principalmente. E ela traz, se vocês entrarem no site, ela traz de tudo, desde a viticultura,
Então, normas, decretos, processos, até a parte de enologia. E daí, tudo que pode ser usado e o que não pode, quais são as análises que são realizadas para a uva e para o vinho. Então, tem vários protocolos e tudo isso é atualizado anualmente. Para a O e V, o mosto de uva é o líquido obtido a partir das uvas frescas por meio de processos como esmagamento, desengaço, esmagamento ou prensagem. Tudo que a gente vai ver nas etapas quando a gente ingressar nessa parte de vinificação. E a legislação brasileira, as nossas regras, elas são redigidas basicamente. Então, é o mapa que ampara, né, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, e a Anvisa, principalmente quando a gente se diz respeito ao padrão de qualidade do produto. Então, o que a nossa lei fala, né, sobre mosto? O mosto simples de uva é o produto obtido pelo esmagamento ou a prensagem da uva, sã, fresca, madura, com a presença ou não das suas partes sólidas. Por quê? Porque o vinho branco a gente faz sem as cascas, né? Então é só o mosto que fermenta ali. O vinho tinto a gente tem a presença do líquido e das cascas. Então aqui é só ilustrativo, né? Uma fotinho do mosto em branco e do mosto em tinto. E vinho, né? O que é vinho? O vinho é a bebida resultante exclusivamente da fermentação alcoólica parcial ou total de uvas, sejam elas esmagadas ou não, ou fermentação do mosto diretamente, e com teor alcoólico não inferior a 8,5. Então, vinho só existe de uva, qualquer outra fruta é fermentado de, né? A gente costuma ver, vinho de jabuticaba, vinho de goiaba, vinho, enfim. Não, vinho é só de uva mesmo. Por outro lado, algumas regiões, elas possuem algumas regras que são específicas daquela região, por algum motivo cultural ou de tradição, ou porque algum clima climático, alguma condição climática não permite, e aí essas regiões, de acordo com a lei do país, né, dentro das regras, pode ter um valor mínimo de 7% de teor alcoólico, mas isso é uma exceção dentro da regra. Bom, e vinho? O vinho é a bebida, segundo a nossa lei, né, o Código, a legislação brasileira, obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples, da uva sempre sã, fresca e madura. E a denominação, ela é privativa do produto a que se refere este artigo, ou seja, da uva sã, fresca e madura. E aí a gente começa a entrar em alguns conceitos que são muito comuns aos nossos ouvidos. A gente encontra nos rótulos, a gente ouve falar muito, né, na internet, em vídeos, no Instagram, em alguns cursos, que são os vinhos varietais, vinho de assemblagem, de corte ou blend, né, vinho safrado, vinho não safrado. E o que significa para a nossa legislação um vinho varietal, por exemplo? Para a legislação brasileira, um produtor ele vai dizer que o vinho dele é varietal, ou seja, ele é de uma única, tem maior concentração, quantidade, uma única variedade, quando essa variedade compor o vinho em pelo menos 75%. Abaixo disso, ele vai ter que usar o termo assemblagem, blend ou corte, que são sinônimos, tá, gente? Tanto faz usar um ou outro. Tem absolutamente o mesmo significado. Tem países, por exemplo, a África do Sul, que para ser considerado um vinho varietal, tem que ter pelo menos 90% daquela variedade. A gente tem uma vinícola aqui, a Lídio Carraro, que ela tem nos rótulos não, na ficha técnica, ela tem lá vinho Sangiovese, por exemplo. E aí tem 85% de Sangiovese e esses outros 15, 20% de mais 2 ou 3 variedades. Então, dificilmente ele vai ser 100%, né? Essa vinícola é um exemplo. Mas existem vinícolas que sim, usam 100% daquela variedade. Aqui em Santa Catarina, a maioria delas, dificilmente elas fazem, quando é um varietal, elas misturam alguma outra variedade. É 100% Sangiovese, 100% Montepulciano. Mas o produtor, ele não tem obrigação de colocar as outras variedades, tá, gente? Ele tem obrigação de colocar a variedade que compõe os 75% ali do vinho dele. As outras ele não precisa colocar no rótulo. E a assemblagem, blend ou corte é a mistura de 2 ou mais variedades. Não tem um limite, ele pode pôr 5, 10, 15, existem vinhos que têm até 15 variedades de uvas diferentes. Tá? Não tem um limite para a quantidade de variedades. E essa mistura ela pode ser tanto entre vinhos quanto entre safras. Então, eu posso usar o mesmo vinho de safras diferentes
para fazer um corte. E aí também ele é considerado um corte, né, uma assemblagem. E agora a gente, tá tudo bem? Agora a gente vai entrar num dos conceitos mais complexos e mais relevantes quando se fala de viticultura e enologia, e que hoje ele é muito levado a sério, né? Até pouco tempo atrás a gente não sabia muito conceitual o que era um terroir, se falava muito em terroir, mas era um termo muito mais ligado ao que era a terra, né? Ao solo, ao cultivo da videira, do que todos esses elementos que estão hoje sendo contemplados. Inclusive a OIV já tem um conceito definido e ela usa esse conceito porque os estudos, foram vários experimentos e vários estudos que justamente levaram a compreender que um vinho, ele sim possui dentro da sua composição toda essa interação desses fatores. Então não tem como eu tirar algum fator e dizer que ele não influenciou. Então eu tenho o solo, o relevo, a geologia, e mudando esses fatores, né, tendo um outro solo, um outro relevo e uma outra geologia, mesmo em regiões muito próximas, eu consigo identificar diferenças no produto final, lá no vinho. Então muda muito, mesmo dentro de uma região geográfica muito pequena. Sobretudo pela questão do microclima que se forma, claro, mas também a gente tem influência da cultura, da história, da identidade, da tradição e principalmente manejo e o que o enólogo, o produtor, o viticultor, ele vai fazer com aquela uva que ele tem lá no vinhedo. Então, todos esses fatores, eles vão influenciar de forma direta ou indireta o produto final. Então, eu tenho aqui, né, os grupos relacionados principalmente a questões edafoclimáticas, de solo, né, e a parte cultural e histórica também, que a gente tem, é o que traz a identidade, né, daquele vinho ou daquele produtor, enfim, e a nossa intervenção, o que o homem faz no manejo que ele dá para o produto final. São só figurinhas ilustrativas para vocês entenderem, então, que o vento, o frio, a altitude, a densidade do solo, a composição desse solo, tudo isso está ali dentro da garrafa junto com o vinho que a gente vai tomar depois. E agora a gente vai entrar nos aspectos gerais das instalações e equipamentos vinícolas, que é mais ou menos o que uma vinícola precisa ter, isso uma vinícola de forma bem geral, tá, gente? Nada muito específico. Se algum de vocês depois precisarem de alguma indicação para compra de equipamento, tanques menores, né, tem interesse de fazer que nem o Osmar, mas o Osmar já tem a vinícola dele ali em casa, já está instalada a sua vinícola, né? Mas esses fiquem à vontade, pode falar. Mas ainda depende de alguns equipamentos, com certeza isso vai agregar. E aí a gente tem vários... Bom, no Rio Grande do Sul, claro, é a metrópole de tudo, né? Equipamentos, insumos, tudo que está relacionado à viticultura e enologia, a gente encontra muito mais facilmente ali. Ali não falta, né? Variedade e nem empresas que forneçam esses utensílios e insumos. Então, vamos falar basicamente dos aspectos legais, a legislação vigente, né, com relação à implantação de uma vinícola, os aspectos gerais da planta, local, construção, fluxo de processo e setores, de forma bem geral, tá, gente? Porque o objetivo do curso, na verdade, é a gente saber se alguém decidir colocar uma vinícola e em pé uma vinícola, vai saber onde procurar e quais são os caminhos que devem ser traçados aí para chegar na vinícola. Quais são, então, as leis que regem, decretos, instruções normativas que regem esses estabelecimentos? Nós temos alguns decretos. As nossas leis, elas não são muito novas, tá? A maioria delas data ali, a principal delas é de 1988, mas a gente já teve uma lei de 2014, um decreto para ajustar, né, o que precisava dessa lei. E temos algumas leis também e instruções normativas de 2018, 2020, acho que é a mais recente, mas que trata um aspecto ou outro. De forma geral, a lei do vinho não teve muita atualização, assim, é uma lei que é meio antiga, e eu acredito que não demora muito para começarem as atualizações, porque a gente teve muita mudança no cenário, então a gente precisa atualizar bastante isso, tanto com relação à elaboração,
quanto ao estabelecimento mesmo. Então, a lei traz conceitos e diferenças entre produtor e elaborador, quem é o padronizador, quem faz o engarrafamento, o atacadista, o exportador e o importador, porque muitas vezes eu tenho tudo isso dentro da mesma planta, no mesmo complexo, mas outras vezes não. O produtor, ele elabora e aí ele manda a granel, o padronizador vai, né, ver ali como vai ser o produto final, vai mandar para o engarrafador e aí depois para a parte de comercialização. Então, tem as divisões dentro da lei. Para o mapa, lá de 2000, uma instrução normativa, diz que o regulamento técnico para a fabricação de bebidas e vinagres, uma norma matriz para a definição de um projeto de qualquer indústria de bebida, de qualquer tipo de bebida, traz o regulamento técnico para a fabricação das bebidas e de vinagres, inclusive vinhos e derivados da uva e do vinho. Então, tem a lei que diz como você tem que fazer o suco, como tem que fazer o vinagre, né? E tudo relativo principalmente a condições higiênicas e sanitárias e dirigido a estabelecimentos, elaboradores e ou industrializadores. Aí no final aqui, gente, tem o link, tá, para a lei, se vocês quiserem verem na íntegra, porque ler é uma coisa que, né, para ficar lendo fica bem cansativo. E quais são as características básicas de uma construção, de uma edificação para eu estabelecer uma cantina? Eu tenho que ter boa iluminação, de preferência se a iluminação ela for natural, é melhor ainda, tá? Isso é mencionado. Ventilação, imprescindível, espaço de circulação, proteção contra ruídos e facilidade de higienização. Então, separação de área suja e limpa. Então, onde eu vou receber a uva, eu não posso ter ligação direta com a parte que vai fazer o processamento, por exemplo. Então, eu recebo, né? Geralmente, tem produtores, tem vinícolas que recebem até fora mesmo do prédio, né? Ou um galpão, ou um toldo ali, recebem essa uva ali, e depois que fazem a seleção, eles mandam essa uva para dentro da planta. Para evitar a mistura de pessoal em tecido, então ter divisão de onde o pessoal vai circular quando não está trabalhando, onde vai colocar os seus pertences, tudo separadinho. Eles são bem criteriosos, tá? A fiscalização do mapa geralmente arruma bastante problema para quando vem fazer a fiscalização de uma vinícola. A área suja é definida como o quê? Então, é como aquela em que se manuseiam as matérias-primas até o ponto de limpeza, ou seja, até o ponto do toalete, que a gente chama da uva. A gente recebe a uva, vai tirar galinho, folha, algum cacho que está podre, né? Vai fazer essa pré-seleção. Então, é esse ponto onde é realizado algum tratamento térmico. Então, algumas grandes indústrias também podem fazer algum uso de tratamento térmico na uva. A área limpa é aquela a partir da qual nenhuma outra etapa reduz ou destrói os micro-organismos contaminantes. Então, eu tirei, teoricamente, a maior parte desses fungos, desses organismos que podem contaminar, principalmente a vinícola, né, e o produto. Então, a partir dali, por que quando a gente recebe, vocês vão ver que quando a gente começar a ver as etapas dos processos de vinificação, quando recebe a uva e tira das caixas e já coloca ali na esteira de seleção ou na desengaçadeira direto, já se adiciona o conservante, que é o nosso metabisulfito de potássio. A gente vai ver tudo isso lá na frente. Porque esse conservante, ele vai ajudar a bloquear processos oxidativos, a bloquear a função desses fungos, caso ainda tenha algum fungo ali, né, que eu não tirei durante a limpeza, porque o fungo ele transita muito rapidamente. Então, eu já faço essa adição, por quê? Porque eu inibo a ação desses micro-organismos, os processos oxidativos, e aí quando eu levo para dentro da vinícola, eu não tenho mais problema de contaminação da área dos meus equipamentos. Isso ajuda, tá? É bem importante. Tá, daí vamos falar das características gerais das edificações. Então, o pé direito sempre muito alto, né? Acima de 4 metros, justamente porque, principalmente na área de fermentação. Se eu tiver muitos tanques e grandes volumes nesses tanques, o ambiente aquece demais. No processo fermentativo, eu tenho uma produção de calor muito alta. Então, a gente aquece muito o ambiente. Então, tem que ter controle de temperatura e essa área grande, né, do pé direito para fazer com que o ar e a ventilação, o ar circule ali dentro. E para evitar também, principalmente, acúmulo de umidade dentro dos setores ali.
Nenhuma pergunta, gente? Tudo certo? Piso, outro fator bem importante. Por quê? Porque ele tem que evitar ao máximo ficar com sujeirinhas, né? Grudando ali, porque o processo todo, ele gera muito resíduo, e esses resíduos, eles vão impregnando. Então, tanto que depois de um tempo, a vinícola ela vai ter já as suas próprias leveduras ali nos equipamentos, né? Em tudo que ela tem ali na parede, no chão, mesmo a gente limpando e higienizando, esses micro-organismos eles vão se proliferando ali, mas são as leveduras da uva, então tem como controlar. Então, o piso liso, inclinado no sentido das canaletas e ralos, sempre muitas canaletas, porque o uso da água é contínuo e essa água precisa escoar. Cerâmicas industriais ou concreto de alta densidade e antiderrapante. Parede, outro critério bem importante. Alvenaria, né, impermeáveis, cor clara, resistentes a produtos de limpeza, e é um tipo de pintura que é usado, que é pintura para recipientes e utensílios que a gente usa para produtos comestíveis, da indústria alimentícia, que é chamada de epóxi. Então, não tem toxicidade, não tem nenhum tipo de soltar tinta, de contaminar nada. O principal problema, preocupação, digamos assim, com relação ao vinho, é que você não pode ter no vinho nada que não seja a uva, né? Então, no processo final, tudo que eu adicionar no vinho, teoricamente, eu preciso retirá-la no processo. Então, o clarificante que eu vou colocar ali no processo, ele vai sair no final. Se fica minimamente, assim, são traços imperceptíveis que não vão afetar as características organolépticas do vinho. Isso é bem importante. Então, a higienização dos equipamentos e de tudo que eu vou usar, então eu tenho que tomar cuidado, porque eu uso produtos que são produtos fortes, então eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso deixar resquícios, resíduos desses produtos ali. Então, se eu uso soda, por exemplo, eu vou passar água quente depois, eu vou passar o peracético, que é um produto que ele vai agir, vai sumir depois a ação dele dentro naquele recipiente, então eu tenho que tomar o maior cuidado para que não fique resíduos de nada. Usar revestimentos que minimizem a condensação de umidade e a espessura pode variar conforme o setor, então, por conta do quê? Da temperatura. Então, sala de fermentação, eu sei que eu tenho que ter um controle maior, né? Então, sala que vai ficar lá o vinho armazenado, eu tenho que ter uma temperatura mais fresca, né? Quer falar, Nilce? Então, temperatura também é muito importante para o vinho. Durante todo o processo, é indispensável o controle e a atenção relacionada à temperatura, independentemente da etapa do processo. Então, a uva, se eu colhi a uva e trago ela para a cantina, se eu já colhi num horário que tem um sol mais quente, que já aqueceu, eu preciso primeiro refrigerar essa uva para depois fazer começar o processo de fermentação. Então, desengace, enfim. Quer falar, Osmar? Sim, eu queria fazer uma pergunta em relação ao peracético. Ele remove traços da soda? Se você usar água quente e o ideal que assim, qual é o protocolo, digamos assim, né? Você usa a soda numa diluição bem baixa, né? Não ela pura, jamais, nunca pura. Aí você faz um enxágue excessivo com água quente. Tira normal a soda com água fria, depois faz um enxágue excessivo com água quente. E depois joga o peracético. Ele faz bastante efeito, assim, porque a gente tem momentos que precisa usar a soda, né? Infelizmente. Sim, infelizmente tem que usar. Então, eu já tive essa situação. Então, geralmente assim, até na vinícola que eu fiz meu estágio na França, eles usavam muita soda lá também, em tudo. E era exatamente esse processo. Ele usava e fazia higienização, tacava água quente, água quente, água quente, até eliminar, a gente fica com aquela sensação lisa, né? Até sair aquela sensação, depois colocava o peracético e aí esperava os 20 minutos ali de ação. Por precaução, pode fazer um enxágue de novo com água normal, mas o peracético ele termina a ação dele depois de 20 minutos, né? Aí não tem mais nada. Okay.
Canaletas e escoamento, outra coisa bastante importante, né? Então, lisas, cantos arredondados, tem que ser todo um ambiente que vai evitar com que fique, né, os resíduos comecem a ficar acumulados ali. Então, dimensões de escoamento adequadas, de fácil limpeza, ralo, boca de lobo, tudo limpo e com uma rede, com uma proteção para que não entrem insetos e nenhum tipo de bicho para dentro da vinícola. Isso também é bastante importante. Então, tela nas janelas, os ralos protegidos, para que evite a entrada de... Quer ver quando a gente recebe a uva, né? Que vem, assim, centenas de abelhas junto, né? Então, você fica com uma população de abelhas, além de ser horrível para o processo, principalmente porque você tem que acabar... Elas morrem, né? Acabam morrendo ali, muitas delas. Então, tem que tomar bastante cuidado para evitar ao máximo, né? Outro pré-requisito muito importante, água. Água também, a gente usa muita água em todo o processo, né? Durante todas as etapas, é um excesso de água, água o tempo todo. Então, tem que ter pontos de águas que atendam, né, essa higiene, porque você está fazendo o processo, terminou, já joga água para higienizar aquilo ali, não deixar secar, encrustar, ficar mais difícil a higienização. E principalmente para você evitar que micro-organismos fiquem ali encontrando um ambiente ideal de proliferação, né? Então, sempre distribuídos ao longo de todos os setores que você vai precisar da água, ali em diferentes pontos. E uma coisa também, conexão das mangueiras também é importante, uma coisa também é essa questão dos efluentes que a gente acaba produzindo, né? De tentar separar o que você pode ainda reutilizar, né? Que seja uma água limpa, entre aspas, e o que é suja, e que tem que sair do processo. As grandes indústrias precisam fazer o tratamento desses efluentes, tá, gente? Não tem como mais não fazer. Eles já têm uma planta ali, né? Uma parte que faz esse tratamento. Existem dezenas de tipos de tratamentos de efluentes, com micro-organismos, a gás, enfim. E aí, cada produtor escolhe o método que é mais eficiente e atende melhor, né, as suas necessidades, mas é preciso ter sim um tratamento de efluentes. E já tem vinícolas pensando no tratamento dos resíduos, né, desses subprodutos, as cascas, o engaço, as sementes, né? Já tem gente pensando no uso, porque são subprodutos de alto valor agregado que a gente pode usar com produtos, né, na indústria alimentícia, cosmética, e que agrega valor para caramba. Então, é algo que futuramente também vai se tornar mais popular. Com relação às aberturas, então, janelas com boa ventilação, a iluminação que eu comentei com vocês anteriormente, posicionamento adequado, protegidas, né, como eu falei, para evitar mesmo a entrada de seres indesejados, né, e em maior número no setor de fermentação, justamente por questão da produção do gás carbônico e da temperatura que aumenta demais mesmo. Dá para sentir, então, se o tanque não tem controle de temperatura, o ideal é que você consiga controlar a temperatura do ambiente como um todo. Portas de acesso, então, devem ser de tamanho adequado, né, para cada setor e para permitir abertura e fechamento de forma prática. Não permitir também a entrada de pragas e permitir a saída rápida em caso de emergência, né? É importante. Então, como eu comentei com vocês lá no início, tudo é setorizado. Então, eu tenho o recebimento, eu tenho a parte de seleção, eu tenho a parte de desengace, a prensagem. Pode falá-lo. É uma dúvida até, talvez um pouquinho boba, mas não existe a possibilidade, então, de algum método de conservação não natural, de conservação da temperatura não natural, né? Ar-condicionado, geladeira, tem que ser janela, de toda forma. Não precisa. É claro que as janelas precisam ter, de qualquer forma, para justamente ventilar e você ter a troca de ar, né? E até por conta da formação de gás, tem tanques que você vai ter sempre um escape do gás carbônico, né? Durante o processo de fermentação. Com exceção dos espumantes, né, na segunda fermentação, mas você vai fazer essa troca. O gás carbônico que está sendo produzido no tanque vai sair. E ele precisa sair do ambiente. Se você mantém o ambiente todo fechado, ele não consegue sair. E aí, ele é tóxico, né? Se você entra num ambiente cheio de gás carbônico, você não consegue respirar. E outra, numa sala, por exemplo, de
só armazenamento, ou de descanso, ou de amadurecimento do vinho, aí o controle pelo ar-condicionado, só o ar-condicionado, ou a gente tem tanques que cada tanque tem o seu próprio controle de temperatura. Ele tem como se fossem umas cintas que envolvem todo o tanque, e dentro dessas estruturas passam uma solução de álcool e água, uma temperatura bem baixa. E aí vai fazendo circulação do líquido, a refrigeração do líquido com a troca de temperatura, do que eu tenho externo, ali interno dentro do líquido, para essa temperatura da cinta. Então, isso também funciona. Grandes vinícolas que possuem muitos tanques na sala de fermentação precisam ter essa individualização para cada tanque. Tá, entendi. Obrigada. Respondi? Tá? Respondeu. É porque eu pensei que, no caso de controle de pragas da fermentação, como moscas, por exemplo, um ambiente fechado talvez fosse melhor, só que tem a questão do gás carbônico que precisa ser evadido de alguma forma, né? Então, pensei nisso. Tem que ter abertura. Tem que ter abertura também. E como eu comentei com vocês, então, tudo é setorizado, né? Desde o momento que eu vou receber a uva e todas as etapas do processo tem um setor específico para isso, até chegar lá na cave ou na salinha de maturação e envelhecimento, e depois no envase, na rotulagem, no arrolhamento, no encapsulamento, ou seja, até o final, aí ele vai para a caixa e aí vai ser expedido até o setor de expedição. Então, é do recebimento até o setor de expedição. E aí temos dezenas de etapas entre uma e outra. E aqui é só uma planta para vocês terem uma ideia, tá? De como mais ou menos pode ser uma planta de uma vinícola. Mas existem dezenas de modelos, assim. Depende da necessidade de cada produtor, claro. E do tamanho da área que ele tem. Então, dividindo em setores, agora a gente vai falar do setor de recebimento, que pode ser externo, como é esse aqui, mas também que pode ser uma área interna, que eu tenho ali uma porta grande, que o caminhão chega, consegue deixar todas as uvas, eu levo essas uvas para uma esteira de seleção, que a gente chama, e ali a gente vai fazer aquela seleção que eu comentei com vocês. Eu vou tirar daqui o galinho, a uva podre, as folhas, algum inseto que foi junto, porque vai muita coisa junto durante a colheita, né? E eu vou fazendo essa seleção, mas o principal é justamente pelas uvas que estão danificadas, que já estão com algum tipo de contaminação fúngica, principalmente. E o setor de fermentação, né? Então, nesse setor de recebimento, eu recebi a uva, fiz essa seleção, depois, claro, ela vai para a desengaçadeira, ou seja, é o momento em que eu separo as bagas do cabinho ou do engaço, tá? Eu vou separar na desengaçadeira. Nesse processo, eu já começo a ter um rompimento de bagas, né? Então, tem essa parte que eu vou fazer, as bagas já vão sair um pouco rompidas, e nesse momento eu já inicio um processo de fermentação. Dali, se eu vou fazer um vinho branco, eu vou para a prensa, que é um equipamento que vai prensar as minhas uvas e fazer com que saia todo o líquido, todo o suco ou mosto, e as cascas eu já descarto. Se eu tenho um vinho tinto, eu vou pegar diretamente, só faço o desengace, tiro as uvas, no método mais clássico e tradicional, né? E levo para o tanque de fermentação. E as uvas tintas já vão para esse setor, porque vai fermentar a uva, a casca, o líquido, tudo junto. E aqui eu posso também, além de fazer o processo de fermentação alcoólica e fermentação malolática, eu posso fazer também os processos pré-fermentativos, que é o que a gente vai ver nas etapas lá de vinificação. Por exemplo, eu posso fazer a maceração carbônica, eu posso fazer uma maceração prévia ali de algumas horas. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma deburbagem, ou seja, uma limpeza do mosto branco antes de levar para a fermentação com as leveduras. Ele fica ali 2, 3 dias para limpar, que é uma etapa do processo de vinho branco. Nesse mesmo setor, eu vou ter os equipamentos, os tanques, né, os fermentadores, vou ter bomba, vou ter prensa, vou ter o trocador de calor. Lu, o trocador de calor é isso. São essas cintas no tanque que vão fazer essa troca para fazer a temperatura do tanque diminuir. Porque quando começa o processo fermentativo, sei lá, eu coloquei o mosto ali, ele estava 12 graus, 15 graus. Quando, no primeiro dia, vai lento, as coisas vão acontecendo de forma bem gradual.
Passadas as primeiras 24 horas, as leveduras elas enlouquecem ali dentro e elas começam a trabalhar enlouquecidamente. E aí a temperatura aumenta demais. Então eu vou para 20, 25, eu posso chegar até 30 graus. Então sobe muito. E aí eu prejudico, claro, né, todo o processo do meu vinho, porque daí eu perco muita coisa, principalmente relacionada a aroma. E então o controle de temperatura na etapa de fermentação, ele é muito importante. Ele é muito determinante, é ele que vai garantir a qualidade final lá, né? Um dos fatores que vai garantir a qualidade final do meu produto. E a Nilce conseguiu chegar. Que bom. Tá me ouvindo? Será? Tá. Tá tudo gravado, tá? Se vocês não conseguiram acompanhar. E também esse mesmo setor ele pode ser utilizado como local de armazenamento, porque terminou a fermentação das uvas, esses tanques vão ficar ali com vinho. Eu não tenho mais, né? Acabou a safra, a gente acabou as colheitas, então eu posso colocar os vinhos que já terminaram a fermentação alcoólica, deixá-los, só troco de tanque, né, para tirar as cascas e fazer a prensagem, se for um tinto, ou troco de tanque se for um branco e deixo eles descansando ali por um tempo, ou se eu for vender esse vinho a granel. Também pode ser um setor, então, de armazenamento do vinho. Nessa sessão também são realizadas as etapas de filtração, estabilização a frio e outras etapas também que estão relacionadas a esse término de fermentação alcoólica. O vinho vai fazer a fermentação maloláctica. Eu vou explicar para vocês depois, não é uma fermentação que acontece, mas esse é o termo usado que ficou comumente conhecido e foi, né, se tornou, foi adotado. Mas é uma conversão, na verdade, do ácido málico em ácido lático. Então eu pego um ácido que é muito agressivo, que é o ácido da maçã, e transformo no ácido macio, num ácido agradável, que vai me dar aquelas notas lácteas, que vai me deixar o vinho mais arredondado, né, com os taninos mais macios. Então, em boca, ele vai ficar mais equilibrado. Ele perde agressividade e ganha em harmonia, em maciez. E aí eu chego no setor de envelhecimento ou maturação, enfim, que são as salas de barrica ou as caves, né, que é onde os vinhos que vão para a barrica vão ficar ali meses e meses, a depender do estilo que eu quero alcançar. E aí, sim, ali eu tenho que ter um ambiente também, durante todos os processos, ali a gente vai precisar se preocupar com a temperatura e com o oxigênio, principalmente também. São dois fatores que tiram o sono do enólogo. Na sala de barricas, a gente precisa ter uma umidade controlada e também uma temperatura muito baixa, uma temperatura que seja mais para o frio, né, entre 10 e 12 graus, pelo menos. Por quê? Porque todo o processo de maturação e envelhecimento do vinho, ele precisa ser lento, né? Então, eu tenho ali micro entradas de oxigênio e tem uma temperatura baixa. Então, tudo vai muito lentamente acontecendo. Por isso que o vinho fica 24 meses numa barrica, né? Porque ele precisa de tempo para alcançar o que ele... Aquela uva, ela tem um destino, ela já tem uma função. Então, para alcançar isso, ela precisa desse tempo. Também temperatura controlada, também um cuidado, umidade também, né? Muito importante. E outra coisa que também precisa ser muito bem cuidada é o nível da barrica, né? Então ela tem que sempre estar bem cheia. Então eu vou completando, porque esse vinho vai evaporando com o passar do tempo, eu tenho que ir completando para que ela fique sempre contato do oxigênio, esse oxigênio do espaço que eu deixo ali, não pode existir, ou tem que ser o mínimo possível. E aí o setor do engarrafamento. Então, é aqui que os vinhos... Isso aqui é uma linha, né? Então, eu vou colocando as garrafas, e as garrafas vão sendo... É tudo de forma automática, vão sendo enchidas ali com o vinho. Chegou no nível, e aí já vai para o rolhamento. É tudo feito num processo de linha mesmo, de cadeia de montagem. Então, a lavagem acontece, em seguida a lavagem, o vinho é adicionado, depois já tem o arrolhamento e já sai da linha a garrafa pronta. Em condições menores, como é o caso do laboratório aqui do IFES, que a gente tem uma engarrafadora que tem 4 bicos. Então, ela tem uma parte de cima que é um recipiente onde você vai colocar o vinho, colocou o vinho ali. Ela tem umas pontas embaixo ali, você
coloca a garrafa em caixa, sobe uma molinha, o vinho desce até o nível que tem que ficar na garrafa. E aí você já tira dali, coloca a rolha e depois vai para a rotulagem, tá? Isso de forma mais artesanal. E aí o setor do armazenamento. Então, que pode ser depois de engarrafado, se eu vendo a granel vai ficar nos tanques, né, nos tanques grandes, e se eu vendo ele já engarrafadinho, bonitinho, ele fica um tempo ali dentro da vinícola ainda. A maioria dos vinhos, eles precisam de pelo menos uns 2, 3 meses de garrafa para depois ir para o mercado. Os vinhos mais jovens, que têm que ser consumidos mais jovens e tal. E os vinhos também, que são envelhecidos e ficam 24 meses lá na barrica, vão ser engarrafados e vão passar uns meses ainda. Tem vinhos que ficam mais 12, 24 meses na garrafa, ainda dentro da vinícola. Então, depende do estilo e do que eu espero daquele vinho. Então, o produtor, ele define lá no início, em base à uva que ele tem, qual destino que ele vai dar para aquela uva. E o setor de expedição, então, como eu falei para vocês lá no início, eu vou ter esse local que eu vou fazer rotulagem, vou colocar a cápsula, boto nas caixas, coloco ali no pellet e vou fazer depois, na sequência, o despacho desses vinhos aí para a destinação que eles vão ter. E além desses setores todos, tem algumas vinícolas, as maiores, geralmente, que possuem um laboratório na própria vinícola. Por quê? Porque eu preciso fazer análises de acompanhamento desse vinho durante a fermentação e pós-fermentação. Eu preciso, pelo menos, saber a acidez volátil. Durante a fermentação, basta a densidade, né, e a temperatura que eu acompanho. Mas aí depois eu vou precisar saber a acidez, teor alcoólico, acidez volátil, então, pH, alguns parâmetros que são importantes para o meu produto. E aí, ou eu levo para um laboratório externo, ou eu tenho na minha própria vinícola um laboratório básico ali, porque são equipamentos que não são caros, esses dessas análises, são bem fáceis de manusear, inclusive, e eu consigo fazer na minha própria vinícola. Eu pego uma amostra e faço ali bem rapidinho, 5 minutos e a análise está pronta. Então, é bem tranquilo de fazer. E algumas vinícolas possuem ainda uma parte que é a parte de degustação. Então, um laboratório de análise e um laboratório de degustação. Por quê? Porque no final e durante o processo, os enólogos ou a equipe, né, de degustadores vai precisar avaliar esses produtos para saber, né, qual a categoria que ele se encaixa, se ele também, se é um produto que é feito todo ano, se ele está dentro daquilo que é esperado. Então, eu tenho essa parte, que nem tem a ver com a parte de degustação turística, mas com a parte de degustação técnica mesmo, né? E quando eu preciso fazer um vinho de corte, é um trabalho minucioso e que envolve muita concentração. E eu preciso, então, fazer essas avaliações. Tudo isso é feito dentro de uma sala. De preferência que não tenha barulho, com a iluminação adequada, né? Que seja clara, justamente para avaliar a cor, né, que eu não tenha aromas diferentes ali dentro para eu sentir, né, realmente o que é o vinho. Então é algo bem bacana essa parte de análise técnica, tá? A Evelyn perguntou, em grandes empresas de vinícolas as análises são realizadas antes de engarrafar? Sim, são analisadas antes de engarrafar, Evelyn. Se a indústria já tem o seu laboratório aí, ela vai fazendo as análises e decide engarrafar quando já tiver com os parâmetros físico-químicos definidos, né? E senão ela vai mandar essas amostras de quantos vinhos ela tem lá para um laboratório externo, esse laboratório vai fazer. Por quê? Porque eu preciso saber das informações para colocar no rótulo, né? Primeiro, então eu tenho que saber disso já no processo bem antes. E outra que eu preciso fazer a correção do meu conservante. Então, essa análise de conservante, de SO2, que é adicionada, também tem que ser feita. Porque nesse momento, antes de engarrafar, eu preciso corrigir. Está muito baixo? Então eu coloco, né, aquilo que eu determino que é dentro do parâmetro para aquele vinho e dentro da legislação, logicamente. Mas são análises que são realizadas todas antes do engarrafamento. São análises bem importantes. E aí, quando a vinícola tem essa recepção, né, esse receptivo por turista, aí tem todo o atendimento, tem a venda dos produtos, tem a parte da degustação, e aí cada vinícola trabalha, né, com o receptivo de uma forma diferente. A maioria das vinícolas comerciais hoje, pequenas ou maiores, possuem esse receptivo, porque é um atrativo muito grande, faz o teu produto ser conhecido e ser comprado, né, ser consumido
Então, é um setor que está em amplo crescimento pelo Brasil todo. É uma parte que está todo mundo, as vinícolas aqui da Serra, as novas, já estão colocando, antes de colocar a cantina, já estão colocando o receptivo. Então, não fazem o vinho na propriedade, mas já tem o receptivo, já mostra o vinhedo, já degusta o vinho, já cria aquela atmosfera. Então, é algo que realmente faz parte da planta aí, do produtor que quer colocar, mostrar a vinícola e o seu produto, mesmo ainda não tendo cantina. Gente, vamos para as perguntas? Para as dúvidas, para as contribuições? Pode falar, Osmar. Professor, ele, depois de engarrafado, também tem necessidade de um controle, digamos, no local onde ele vai ser armazenado, temperatura e umidade? É importante? É importante. A temperatura, ela vai ser sempre importante. Sempre. Até quando você compra o vinho no mercado e leva para sua casa, né? Quando você vai guardar na sua adega ou no seu armário, enfim, você vai procurar lugares que sejam longe de calor, né? Então, é importante que você tenha um mínimo de controle. Você não precisa ter um controle. Se o ambiente que você colocou está numa temperatura, sei lá, de 23 graus, 24 graus, e ele não oscila, de 23 vai para 35 e depois volta para 10, estou exagerando, né? Mas que não oscile de temperatura. As oscilações são, quando o vinho já está ali pronto na garrafa, são o principal problema para o vinho, as oscilações de temperatura. É claro que uma temperatura de 30 graus para o vinho não vai fazer bem para ele, mas se eu deixar num ambiente que fica quente, fica frio, fica quente, fica frio, aí eu posso ter problemas ali de estabilidade mesmo, sabe, do vinho. Ok? Pode falar, Lu. Mas essas oscilações de temperatura são oscilações repentinas ou não necessariamente? Eu penso num vinho guardado fora de uma adega com oscilação normal de temperatura. Então, assim, agora no inverno, entre 10 e 15 graus, e no verão, de 30 a 35 graus. Mas não é como se essa oscilação fosse repentina, ela é gradual, por assim dizer. Faz tão mal quanto ou não? Como que funcionaria isso? Qual que é o ideal? É que ele não sofra essas alterações de temperatura. Se você pegar um vinho, compra 2 garrafas de vinho, pega um vinho que tem um controle de temperatura, que ele fica lá a 15, 16 graus, até você tomar, e pega um outro vinho e coloca dentro do armário da sua cozinha, por exemplo, e deixa ali. E vai provar os dois no final de 2 meses, 3 meses, não sei. Deixa o tempo lá que você conseguir resistir e vai provar. Eles vão estar diferentes. Eu quase aposto com você que eles vão estar com alguma... Não digo que ele vai estar com defeito, estragado, nada disso, tá? Mas ele vai ter sofrido algumas alterações sensoriais que você não vai conseguir encontrar naquele que manteve a temperatura ideal durante todo o período de vida dele, sabe? É claro, eu não tenho adega na minha casa, mas a minha sorte é que eu moro numa região Urupema, né? Que é frio, entendeu? Então, na minha casa vai ter sempre um lugar que vai estar muito frio, vai estar muito gelado, mesmo quando fora está 28 graus. Então, o que a gente sugere para quem não tem uma adega em casa e quer armazenar? Procurar o guarda-roupa, por exemplo. O guarda-roupa é um lugar que, da casa, assim, se você não tiver uma adega, né, um lugar para guardar, porque se você colocar numa adeguinha que não tem controle de temperatura na sua sala, vai ter o sol da janela, vai ter a porta aberta, não vai mudar a temperatura, gente. O calor de fora, você vai abrir a janela quando está quente. Dentro do guarda-roupa, é muito difícil ele oscilar a temperatura, mesmo no verão. Ele não vai passar por uma oscilação tão drástica assim, sabe? E os vinhos que são brancos e rosés, que você vai ter que consumir frio, né, gelado, já colocar na geladeira. E os tintos aí você, né, por não consumir, aí também não dá para colocar na geladeira e depois... porque a geladeira é uma temperatura muito baixa, né? Se fosse um lugar que você pudesse manter a 15, 16 graus, mas a geladeira é 10, então já fica muito frio. Então mantém lá dentro do guarda-roupa, que é escuro, que é outro fator importante, tem que ser um lugar escurinho, e que a oscilação de temperatura, a não ser que você tenha o teu guarda-roupa de costa para a janela, onde pega o sol. Daí sim, então sempre, sabe, fazer... É claro que esses 2, 3, 5 graus que ele vai mudando gradualmente ali dentro de um dia, de uma semana, não vai afetar tanto, né? Mas
se ficar muito tempo com as mudanças, aí você perde principalmente aroma, você perde bastante coisa na questão sensorial. Entendi, obrigada. Talvez investir numa adeguinha seja uma boa. Eu acho. Pelo menos uma de, acho que 12, acho que é menor, né? 10, 12 garrafas. Eu acho que tem umas de 6, sabia? Aí, ó. Bem pequenininhas, assim, que cabem na geladeira. Aí, ó, perfeito. É um bom investimento. Para quem consome muito vinho, eu acho um bom investimento. Porque eu fico pensando assim, imagina se você compra um rótulo de 200, 300 reais. Então, isso aconteceu comigo, sabe? Que eu guardei um para uma ocasião especial que demorou muito para chegar e ela foi guardada. Assim, ao léu, até como objeto decorativo foi utilizada. É uma de uma vinícola até aqui de Santa Catarina, o AMI. Foi uma edição limitada. Ah, ele tá. era um vinho branco, cabernet. Sim, ainda mais branco. Não, isso daí. E eu tomei ele no restaurante, me apaixonei. E daí, quando eu encontrei para vender, eu comprei isso aqui. Ele era para uma ocasião especial. E quando eu bebi ele não estava, de fato, muito bom. Mas eu pensei, nossa, não lembro. Essa safra tá ruim. Mas a gente não pensa que não foi a safra. Se o produto é um produto de qualidade, principalmente esse que tem um valor agregado, né, que são mais caros, dificilmente você vai encontrar, se está dentro, né, dos parâmetros, se foi bem armazenado, você não vai encontrar ruim. Então, provavelmente foi o tempo que você deixou, por ser um vinho branco, né? Geralmente os vinhos brancos não têm essa guarda tão grande, e as oscilações aí dentro da sua casa, né? Calor, frio, luz, né? Escuro, pode ter sido. Fale, Osmar. Nossa, era isso. A adega também tem que ser dupla temperatura, né? Quem consome o tinto e o branco são temperaturas diferenciadas. Tem esse problema também. Então, o que tem gente... adegas já com... Tem. Que você embaixo deixa uma temperatura, você divide, né? Deixa isso. 16 graus para os tintos, por exemplo, e 10 para os brancos. Tem. Legal. O que a gente orienta quando, né, a pessoa não vai comprar 2 adegas, ou de repente não vai comprar uma adega, essas adegas são bem mais caras que as adegas de controle único. É você deixar todos, por exemplo, a 13, 14 graus, porque lembra, 2, 3 graus eu não vou impactar no meu vinho. Então eu deixo ele... E é sempre melhor o frio para o vinho do que o calor. Sempre. Sempre. Então, imagina, os vinhos que estão armazenados na vinícola que ficam na cava, eles estão a 10, 12 graus mesmo os tintos. Né? Então, eu não vou perder muito, principalmente para os tintos, se eu deixar no friozinho. Agora, os brancos, se eu deixar no calor, eu vou perder bastante. 16 graus, 14 graus para um branco, eu já começo a prejudicar. Não é fácil cuidar de vinho, é que nem cuidar de filho, gente. Vocês querem facilidade, né? Não dá, tem que ter o cuidado, tem que ficar em cima, tem que prestar atenção se tá com febre, se não tá. É igual, não tem que... tem que ninar de vez em quando, ver se tá tudo bem, se pode esperar mais, se tem que já abrir, entendeu? Não pode deixar passar assim, muito tempo sem olhar para eles. Tem que ter um cuidado. Gente, mais alguma pergunta? Evelyn, o Márcio perguntou sobre o Moodle. Ô, Márcio, sim, é para mandarem... Na verdade, o acesso é feito pela tua matrícula e uma senha, que a secretaria te fornece. Então, no grupo tem o número da secretaria daqui do IFSC. Entre em contato com o Jefferson, que ele vai te orientar. Porque daí cada um tem um acesso, sabe? Eu não consigo acessar por vocês e nem mandar um link de acesso. O que eu consigo é colocar os materiais lá e liberarem para vocês, sabe? E eu posso pôr no Siga também, Nilce. Eu não sei se você já tinha chegado, eu comentei no início, eu não tenho uma intimidade ainda muito próxima do Moodle, eu estou começando a entendê-lo agora. Eu sempre usei o Siga no semestre passado, e-mail, WhatsApp, enfim. Eu vou postar no Moodle e também posso postar no Siga, não tem problema. Eu não sei se eu já não postei essa aula lá no Siga, e no Moodle já também, e o plano de ensino, inclusive, já está lá. E aí, qual que é a ideia? A gente continuar uma sequência com os conteúdos que a gente precisa ver dessa disciplina, que faz mais sentido a gente colocar uma lógica de ver primeiro os conteúdos que contemplam noções de enologia e depois
começar a parte de, acho que lá por começo ou metade de outubro, se eu não me engano, a gente começa aí a parte de vinificações. Você escutou toda a aula? Então, já. Mas eu coloco no Siga, não tem problema. Eu baixo lá tanto a gravação quanto o material em PDF, tá? Não tem problema. E mais alguma coisa? Acho que o Flávio está digitando. E aí, qual que é a ideia? A gente fazer uma aula assim, síncrona e uma aula assíncrona, tá? Aí eu vou gravar, fazer uma assim, uma não. Eu acho que fazer muitos encontros assíncronos a gente perde muito, né? Então, eu vi que vocês são bastante participativos. Vamos aproveitar isso. E daí fazer um sim, um não. Tentar fazer pelo menos um sim, um não. E mas como podem... que vai funcionar a avaliação, professora? Eu cheguei atrasada, desculpa se isso já tivesse sido... Não, nós não falamos da avaliação. Qual que é a ideia sempre? Eu vou colocar, já tem uma atividade lá no Moodle, tá? De um vídeo. Eu vou sempre tentar linkar as atividades com o conteúdo. Eu botei um vídeo lá que não tem a ver com o conteúdo de hoje, mas que é um vídeo interessante, principalmente sobre os vinhos naturais, orgânicos, e coloquei um artigo sobre leveduras, eu acho. Não sei se eu já coloquei, esse eu estou em dúvida, não tenho certeza se eu já coloquei. Ai, tá com problema no áudio? Poxa vida. Mas acho que era no seu áudio, então, né, Flávio? Que pena. Mas tá tudo gravadinho, tá? Você pode rever até na velocidade 2 depois, para não ficar escutando tudo muito de novo. E aí eu vou sempre linkar atividades no conteúdo. Então, a gente faz a aula, tem a aula aqui, eu coloco uma atividade lá. Não vai ter... Talvez eu faça uma avaliação no final, assim, para a gente avaliar se a metodologia de ensino se funcionou, e aí, né, para ver como que foi o aprendizado de vocês, e melhorar ou mudar o que for preciso para os próximos semestres. Mas eu acho mais importante a gente se ater às aulas e às atividades, porque as atividades vão ajudar bastante a fixar, né? E aí depois praticar. Pois é. Se a gente fosse mais pertinho, dá para visitar uma vinícola agora, né? Quando começassem os processos, fazer. Mas se vocês tiverem a oportunidade aí nas regiões de vocês de visitarem uma vinícola, marquem, né? Falem, ó, eu faço o curso, queria ver como é que é um processo, como que funciona, né, umas etapas da vinificação. Geralmente eles são bem abertos para quem é estudante e entusiasta do assunto, sabe? Então, acho que vale muito a pena vocês verem de perto. O que eu puder mostrar, assim, que são coisas mais... Uva a gente não tem agora, então eu não posso nem fazer uma vinificação para vocês, mas eu posso mostrar como faz um pé de cuba, por exemplo, eu posso mostrar a carinha do conservante, a carinha das leveduras, a carinha dos clarificantes, para vocês verem como, né, pelo menos pelo vídeo, como são essas coisas que são usadas. Mas quando iniciar esse processo, esse período de produção, a professora avisa, a gente pode eventualmente combinar uma viagem. Olha, eu ia amar recebê-los aqui. A gente agora vai começar, tá fazendo a poda, né? A época de poda. A brutação deve começar lá para depois do dia... Esse ano vai antecipar bastante por causa do calor que fez. Lá pelo dia 10, 15 de setembro, mas a colheita mesmo começa só no ano que vem. Santa Catarina não tem colheita ainda esse ano. O Rio Grande do Sul, sim. Ele já começa a colheita ali em dezembro, né? A gente aqui não, só lá por fevereiro, por aí. Sim, Marcos, podemos falar, não é um conteúdo que compõe a nossa ementa, tá? Falar dos aromas, essa parte, mas a gente pode falar que é uma parte que eu sou apaixonada, então, se eu não conseguir fazer um encontro ao vivo, eu gravo um conteúdo sobre isso, tá? Não tem problema. Hoje estou... Ai, sem luz, meu Deus. Eu vou disponibilizar, Christian, tanto no Siga quanto no Moodle a aula gravada, tá? E eu vou fazer uma outra coisa, então. Assim que a gravação for disponibilizada pela plataforma, eu coloco o link no grupo do WhatsApp. Que é um link, né? Então, daí vocês conseguem acessar também a hora que vocês quiserem. É só um link que eu vou colocar ali, daí fica acessível para todo mundo, tá? Ela libera a gravação para mim, demora geralmente umas horas para liberar, então amanhã provavelmente que eu vou ter acesso. Aí eu baixo no YouTube
e aí lá fica só para turma acessar. Eu mando o link daí para vocês, aí vocês acessam aí. Que é mais, eu achei o modo mais fácil, tá, gente, de fazer. São Joaquim Europeu. Não, para quem está em São Joaquim, sim, aí fica fácil, porque a gente vai nas vinícolas em São Joaquim, inclusive, fazer laboratório. Então fica fácil. Mas assim que começar, para essa galera que é mais próxima, dá para vir. A Luísa, que está um pouco longe, daí acho que o John, que acho que ainda também está no norte, se eu não me engano, né? Que ele falou que ainda está no Pará, então tem uma galera. Mas o pessoal do Rio Grande do Sul também é pertinho. Não, mas a família toda do Sul, então eu tô quase. Com certeza dá para combinar e dá para dar uma esticada, assim. É interessante. Então, a gente vê a possibilidade, eu vejo com uma vinícola que quando começarem os processos, aí a gente vê uma data que possa atender o maior número de pessoas e marca. Vai ser muito legal. Beleza. Mas vamos fazer a degustação à distância também, porque eu quero vamos fazer. A degustação à distância é tranquilo, dá para a gente marcar sem problema. Tendo vinho, a gente consegue fazer, não tem problema. Pretexto para comprar vinho que eu mais preciso, né? Eu vou te mandar vários, então aí você vai fazendo uma lista dele. Já vamos preparar o guarda-roupa para colocar os vinhos com antecedência. Por favor, Camila. Eu tô pensando nas gavetas. Já vai estocando ali no guarda-roupa, entendeu? Já faz assim um pacotinho no papel alumínio, entendeu? E bota ali, ó, ele vai ficar tranquilo, bonitinho, sem problemas. Uma parte do guarda-roupa vai ser só para os vinhos agora. Eu já vou ficar ligada em promoção de adega, mandar para vocês no grupo ali. Galera! Comprem uma adega, por favor. Ou cavem um buraco no chão para poder manter uma temperatura mais fresca. Em São Paulo, eu vou cavar 30 buracos e ainda vai estar num vizinho. Pior que é. São Paulo não dá. São Paulo é complicado mesmo. Bom, acho que a Nil está digitando mais alguma coisa, senão eu vou dispensar vocês. Olha, eu falei, por favor, gente. Falei bastante. Mas vocês participaram bastante também. Foi muito legal. Foi muito... Pelo menos, né? Falo por mim, claro. A minha percepção inicial. Foi muito legal mesmo. Nilce, se você não usa muita adega, então não precisa ter adega, né? Se o seu consumo é assim tão rápido que não dá tempo. Eu também não tenho tempo de armazenar muito vinho, não. Assim, não dá assim, tempo de ter uma adega cheia, não. É melhor a gente consumir. Né, gente? Uma tacinha todo dia, com a refeição, né, o que nos leva a ter uma pele melhor, a sermos mais autoastral, mais felizes. E temos aí a ação dos antioxidantes, problema do coração resolvido. Só se for emocional, né? Se for problema... Mas se for problema de circulação, tá resolvido. Não tem problema. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Geralmente, né, as aulas vão ser um pouquinho extensas, sim, porque a gente tem que ver, né, a conta do conteúdo e a carga horária está dentro desse horário aí, das 7, 7h15 até umas 9, 9h30. Hoje a gente vai acabar até bem antes, mesmo falando tanto, né? Mas, se como os encontros vão ficar gravados, aí vocês conseguem ter essa liberdade de verem quando for possível, né? De acordo com o tempo de vocês. E os que forem ao vivo, eu espero ter o maior número de pessoas aqui comigo. Vou ficar bem feliz da gente fazer essa troca, né? Trocar essa energia, que é bem legal. Que é o que o vinho nos propicia muito. Quero agradecer a presença de todos. Uma boa semana para vocês. Se cuidem. Qualquer dúvida, eu estou ali no grupo, tá? Então, gente, encontrei as adegas, mas a de 6 garrafas é o mesmo preço da de 12. Tá vendo? Não vale a pena, não vale a pena. A gente vai fazer, tudo vai ficar disponibilizado de atividade lá no Moodle. Se alguém tiver com dificuldade de entrar no Moodle, aí eu coloco no Siga, tá? Os trabalhos, as atividades, a gente vai fazer basicamente atividades relacionadas aos temas das aulas. Vão ter vídeos também para complementar.
Vão ser modalidade de questionário, de relatório, coisas assim, nada muito... E talvez no final eu faça uma avaliação geral daí, no final dessa disciplina e no final da outra disciplina, né? A gente faz duas para não ficar também um acúmulo muito grande. Mas vai ser mais relacionado para fixar o que é cada etapa, o que está envolvido no processo, principalmente na parte quando a gente vai ver das leveduras, né, dos micro-organismos, daí para a gente entender os processos químicos. Mas vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Vocês vão ver que vai ser, a gente vai fazendo as atividades conforme os conteúdos vão sendo passados. Tá, Nilson, coloco no, se for melhor no Siga, eu coloco no Siga. Não tem problema. Tá bom, gente? Um abraço, se cuidem, boa semana e vamos beber nosso vinho, né? Da segunda-feira. Obrigada, tá? Boa noite. Até a próxima. Tchau, boa noite, Pro. Tchau, Lu, até.